A União Europeia anuncia poder de fogo financeiro de 1,85 trilhão com 750 bilhões para recuperação pós-Covid. A Comissão Europeia apresentou sua visão para os fundos de recuperação. O plano baseia-se no orçamento da União, que vai de 2021 a 2027. É um fundo especial de recuperação pós-Covid. Ursula, a presidente da comissão, disse, abre aspas, este é o momento da Europa. Todos nós seguimos sozinhos ou abrimos um caminho forte para o nosso povo e para a próxima geração. Fecha aspas. A presidente convida a todos os que foram atingidos pelos danos causados pelo vírus a olharem para o modelo de mercado único e, nesta visão, construir um mercado duradouro para o novo mundo. Para quem acompanha o canal, é fácil notar que as notícias estão anunciando o cumprimento das profecias. Temos mostrado aqui com fundamentos bíblicos e históricos que a União Europeia é o lugar da ascensão do anticristo da última era. Os globalistas criaram a Europa como modelo de governo para o mundo futuro. Não é à toa que eles há anos exercem o modelo de moeda única, mercado único. É importante também mencionar que o nome Europa tem por significado o grande olho, principal símbolo da elite dominadora, e que logo logo colocará o seu plano de dominação e vigilância em prática. 2020 está sendo o ano de transição do velho mundo para o novo mundo. Estamos à beira de entrar na última semana de Daniel. A última semana de Daniel remete aos 7 anos de tribulação descrito também no Apocalipse de João. É importante observar que o plano de recuperação especial da União Europeia tem exatamente o período profético dos Apocalipses de João e Daniel. 7 anos. Isso implica dizer que 2020 já está na contagem regressiva. Fazendo um resumo do que está acontecendo, o vírus chegou com o poder de fogo, com o poder de guerra e conseguiu paralisar mais da metade do mundo, derrubando assim a economia mundial e deixando os países vulneráveis a negociações. Os principais líderes do mundo têm se dirigido aos meios de comunicação com as palavras, abre aspas, cessar-fogo mundial, fecha aspas, termo esse usado somente em período de guerra. Sabemos que o Oriente Médio está em constante conflito, porém não o mundo todo. E agora o modelo de plano para a recuperação da economia mundial apresentado pela União Europeia carrega o nome de, abre aspas, poder de fogo, fecha aspas, deixando claro que os líderes estão usando esse termo relacionando ao Covid. Será que este vírus é uma arma biológica? Este vírus carrega o nome que tem por significado coroa, que também se encaixa na profecia. Apocalipse diz, foi dada uma coroa para o cavaleiro branco e que ele saiu para vencer. Esse último reino é a Europa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a Europa é os 10 países, são os 10 dedos da estátua, que são representados por 10 países, que está escrito no livro de Apocalipse e no livro de Daniel. A Europa é o Império Romano que se dividiu em 10, ou seja, os 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. Foi lá na Europa que surgiu a guilhotina, para ser mais preciso, na França. Por que eu estou falando isso? Porque no livro de Apocalipse diz que o anticristo ele vai decapitar os crentes. Foi na Europa, irmãos, que surgiu Adolf Hitler. Foi na Europa que surgiu Napoleão Bonaparte,
Todo mundo que pesquisa sabe que Adolf Hitler e Napoleão Bonaparte foi uma tipologia do anticristo. Foi lá na Europa que surgiu os imperadores, Calígula, Tibério, César Nero, todos os imperadores, homens terríveis de mal que perseguiam os crentes que queriam ser chamados de deuses. Foi na Europa. E veja bem, é lá que vai surgir o último imperador. E foi lá na Europa que surgiu a mulher montada na besta, a grande meretriz, a prostituta, vestida de escarlate, que está no livro de Apocalipse, capítulo 17, que está embriagada com o sangue dos santos que a Igreja Católica matou na Inquisição. Aquele colisor de partículas lá que estão falando que vai abrir portais para os demônios vir para a Terra. Onde está o colisor de partículas? No Oriente Médio? Não, é na Europa. É lá na Europa que tem uma moeda chamada euro, com uma mulher montada numa besta. Uma moeda com uma mulher montada numa besta, igual está no Apocalipse 17. É lá na Europa, irmãos, que surgiu a moeda única, o euro. A primeira moeda única surgiu na Europa, o euro. Tem mais de 27 países em volta do euro. Essa moeda única vai ser colocada pelo anticristo, pelo antimachia, mas a primeira moeda única, o euro, foi colocada onde? Na Europa. Irmãos, eu lembro que há mais de 20 anos atrás, eu dava aula na escola dominical e eu dizia para os irmãos, irmãos, no ano de 2017, nós temos que olhar para a Europa. É de lá que vai se levantar o filho da perdição, o anticristo, o antimachia. No ano de 2017 nós já temos que olhar para lá. E eles diziam, por quê, Romeu? Eu dizia, porque no ano de 2017, a figueira que é Israel vai completar 70 anos. E o Eterno diz que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E no ano de 2017 o Eterno me mostrou Emmanuel Macron. E ele está criando um exército lá com 10 países. Quem pesquisa o nosso canal aí tá vendo isso aí, ó. Ele tá criando um exército lá com 10 países. Por quê? Porque são 10 países que vai dar o poder pra besta, pro anticristo, pro antimachia. Vamos examinar a teoria de que o anticristo já está entre nós. Seguidores de seus textos confirmaram que Nostradamus não viu só um anticristo, mas viu 3. Cada um aparecendo a seu tempo. Ele prediz que um líder destrutivo virá do sul da Europa para afligir seu próprio povo. Napoleão nasceu perto da Itália e levou seu império à ruína. O segundo anticristo é ainda pior. Nostradamus escreve que ele também é europeu e possui poderes de persuasão sem precedentes. Hitler foi famoso por sua oratória. Um homem que quase conquistou o mundo. Napoleão se autoproclamou imperador da França em 1799 e se apresentou como herói e salvador de seu povo. Historiadores veem Napoleão como um herói, um salvador da França, no tempo em que ela estava economicamente aniquilada, quando a França precisava de um salvador. Ele veio como um falso messias, alguém que dominou a população inteira e coroou a si mesmo. Se não houvesse Napoleão Bonaparte, com certeza não haveria o caminho que levou à unificação da Alemanha. No fim do século XIX, o que levou ao segundo anticristo, que criou o mundo moderno, que criou o ambiente para a chegada do terceiro e último anticristo. Não eram apenas monstros nacionais, eram monstros supranacionais com influência mundial. A maneira de entender que Hitler é o segundo anticristo passa novamente por Napoleão e o mundo que resultou das guerras napoleônicas, que criou condições para a unificação da Alemanha. O segundo Reich, que levou à criação do terceiro, por Adolf Hitler. E desta forma temos o elo entre o segundo e o terceiro. Há indicações de que, assim como Napoleão, Hitler tivesse consciência de seu destino de anticristo. Hitler fazia parte de um submundo esotérico e oculto. Em 1939, Hitler se identificava com a ideia de ser o segundo anticristo. Há quem acredite que talvez Hitler possa ter visto Napoleão como seu predecessor. Ele o reverenciava e logo depois da queda da França em 1940, visitou seu túmulo. Se Napoleão foi o primeiro anticristo e Hitler o segundo, quem é o terceiro? E já está entre nós? Alguns creem que essa profecia apareceu no livro das Revelações.
O texto bíblico relata que um pretenso Salvador vai criar as condições para o Armagedon. Para se qualificar a terceiro anticristo, você deve ter um grande exército, uma grande força aérea, uma grande marinha. Deve ter muita força de trabalho e deve ter muitos recursos econômicos. O que não estará nos preparando o terceiro e mais ardiloso anticristo? Esperam que ele cure os males do mundo e até dizem que ele é o Messias que finalmente voltou. Muitos acreditam que se Nostradamus predisse com êxito o surgimento de Napoleão e Hitler, sua profecia do terceiro anticristo também pode se realizar. Todos sabem que lá na Europa é de lá que vai vir a besta, de lá que vai vir o falso profeta, o anticristo. Você tem que estar disponível para o destino. Então eu estou disponível para agir. Eu tenho convicção profunda. Eu creio que a nossa geração tem que saber que a besta dos eventos está aqui. E ela está chegando. Diante de todas essas evidências aqui apresentadas, você ainda tem coragem de dizer que tudo isso são apenas coincidências?